Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores e amoras. Vai depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Então, vamos conversar e fazer alguns levantamentos a respeito das iniciativas sociais que ocorreram no Brasil e em Alagoas desde quando foi decretada a quarentena. Nós estamos vivenciando um período histórico muito importante e também muito difícil. Alagoas parou, não só Alagoas, o mundo vive em quarentena. Boa parte da população está trancada em suas casas com várias incertezas sobre quando as nossas vidas irão voltar ao normal. E daqui a 20 ou 25 anos, os filhos de vocês irão estudar esse período histórico e vão te perguntar o que você fez para ajudar ou mesmo como foi vivenciar esses dias tão incertos. Se por um lado estamos vendo uma crise financeira devastadora, um caos no sistema de saúde e o medo por não saber como tudo isso vai acabar, por outro, estamos vendo uma verdadeira rede de solidariedade. O distanciamento social proposto como medida de contenção da Covid-19 está fazendo com que as pessoas, o governo e as empresas repensem as suas prioridades, gestão econômicas e as relações dentro da sociedade. Esse inimigo invisível, ele promoveu uma reflexão sobre as incertezas e as constatações sobre a nossa estrutura como um todo. Mas se o momento é de isolamento físico e de ações emergenciais na saúde pública, iniciativas solidárias são um respiro de esperança e humanidade para as pessoas e também para os negócios. Até porque, mesmo em tempo de pandemia, temos as nossas necessidades básicas. Pensando nisso, o objetivo desse vídeo é compartilhar e dar destaque a algumas dessas iniciativas que estão fazendo a diferença. Vamos falar de atitudes individuais que cada um pode adotar em seu cotidiano para ajudar na contenção do coronavírus. Então, quais são os maiores desafios do momento? Dar suporte para idosos durante uma pandemia em que eles fazem parte do grupo de risco é muito desafiador. Como cuidar e ajudar sem que isso coloque em risco a vida do idoso? Também é um desafio apoiar no acesso aos recursos básicos necessários para a nossa sobrevivência. Outro desafio é organizar o trabalho remoto, que teve que acontecer de forma repentina. Falando de educação, tanto nós, professores, como vocês, alunos, nós fomos pegos de surpresa e tivemos que aprender como trabalhar, no caso dos professores, e estudar, no caso de vocês, alunos, de forma remota, ou seja, distante um do outro, cada um em suas casas, e não está sendo fácil. Lidar com o isolamento e o medo é muito difícil. Ter que ficar trancado, sem poder ter contato ou fazer o que a gente gosta, também é muito assustador. Tudo que está acontecendo. Se a gente para pensar, o primeiro sentimento é o medo. Então, como podemos fazer para que essa pandemia acabe logo? Reduzir as chances de contágio. E como fazer isso? Ficando em casa, essa é a melhor forma. Se você puder, fique em casa. Agora nós vamos conversar um pouco sobre quais as iniciativas sociais que podem ser tomadas durante essa pandemia. Compre dos negócios locais. Essa é daquela boa prática que, na verdade, serve para o ano todo. E nesse período de crise, eles são o que mais serão afetados. Crie um canal de comunicação para a sua vizinhança. Você pode criar um grupo fechado no Facebook para os moradores da rua ou prédio. Ou você pode ainda usar o WhatsApp ou o Telegram, dentre outras ferramentas para identificar idosos e pessoas com vulnerabilidade, apoiando em ações como, por exemplo, retirar o lixo, levar comida e recursos essenciais. Atenção para não deixar que isso gere aglomerações de pessoas e que seja feito com o máximo de cuidado e distanciamento. Podem fazer ainda contação de histórias online, aulas de violão, via chamada de vídeo, conversar com idosos por vídeo, seja criativo e aproveite todas as possibilidades da tecnologia que nós hoje temos. Então, agora eu vou começar um pequeno boletim informativo com um pouco das iniciativas sociais que foram tomadas em nível de Brasil e também aqui em Alagoas.
Vamos começar pelas iniciativas sociais que foram tomadas a nível de Brasil, tá? Então, o Banco Santander, o Itaú e o Bradesco, juntos eles vão importar 5 milhões de testes rápidos para detectar o coronavírus. Então, alguns internautas eles cobraram iniciativas das instituições financeiras, os bancos no caso, né, que contribuíssem com o combate à pandemia. Portanto, deixando a concorrência de lado, Santander, Itaú e Bradesco, eles se uniram para importar, ou seja, trazer para o Brasil 5 milhões de testes de detecção da Covid-19, um dos elementos mais necessários nesse momento. Falando no mercado financeiro, muitos bancos anunciaram também a redução da taxa de juros em suas linhas de crédito, como, por exemplo, as pessoas que tinham dívida com o banco por conta de empréstimo, e anunciaram também o adiamento de parcelas em 30 ou 60 dias sem nenhuma cobrança adicional. Vimos também que a fabricante da IP está produzindo e distribuindo álcool em gel para entidades de saúde. A Magazine Luiza doou 10 milhões para o tratamento e o suporte das vítimas de Covid-19. Outra empresa que sempre está envolvida em ações sociais é a Magazine Luiza, né? Que além de doar os 10 milhões para o tratamento às vítimas de doença, também está participando de outras ações. Entre elas, o fornecimento de colchões para as famílias carentes que estão sendo abrigadas em ginásios e escolas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as iniciativas tomadas em Alagoas. Então, o governo distribuiu cestas básicas para motoristas e cobradores de complementares, que são aquelas pessoas que fazem transporte. Doações do projeto Empresários do Bem, eles já beneficiaram mais de 41 mil alagoanos. Essa iniciativa foi intermediada pelo governo de Alagoas, distribuiu cerca de 195 toneladas de alimentos, 4 mil kits de limpeza e 12 mil garrafas de água. Então, com a recomendação de ficar em casa, como ficam as pessoas que moram na rua? Pensando nelas, no caso, né, formou-se uma parceria da Prefeitura com a Arquidiocese de Maceió, destinando casa e escola como abrigo para segurar vaga a pelo menos 240 moradores de rua e alimentação durante todo o período de calamidade pública por conta da Covid-19. O governo ele fez a entrega de 200 mil cestas básicas aos municípios alagoanos. O governo do estado iniciou no sábado, dia 18 de abril, a entrega das 200 mil cestas básicas aos 102 municípios. Serão contempladas as famílias na faixa de extrema pobreza. As prefeituras municipais ficarão responsáveis pela entrega às famílias beneficiárias. A meta é dar segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. O governo também anunciou ajuda de custo para alimentação de alunos na rede estadual. O vice-governador, que é também o secretário de Estado secretário de Educação, o Luciano Barbosa, ele anunciou na quarta-feira, dia 22 de abril, que os alunos da rede estadual de ensino receberão ajuda de custo para alimentação nesse período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. O auxílio deve vir na forma de depósito, no valor de R$ 50, nas contas dos responsáveis legais pelos estudantes. Então, caso vocês tenham interesse em ler um pouco mais sobre as informações que eu acabei de passar aqui, essa é a relação das páginas da internet que eu utilizei para montar essa aula. Então, meus amores e amoras, assim eu finalizo a videoaula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Então, é isso. Até a próxima.